Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rafael Otaiano, aqui trago análises e opiniões pessoais sobre política e empreendedorismo e numa série de entrevistas trago hoje aqui o pessoal da Associação de Moradores da Praia do Canto, bairro de Vitória, nossa capital, aqui no Espírito Santo. E vou conversar com eles agora para a gente conhecer um pouco mais de quais são os propósitos, mas também os problemas que eles têm enfrentado e muitas vezes são bastante difíceis de resolver, vocês vão conhecer agora. Então vou passar a palavra aqui primeiro para o Damian, que eu já conheço pelo menos 3 anos. Damian, conta um pouquinho para a gente aí, como é que foi sua trajetória para chegar na Associação de Moradores e agora fazendo parte da diretoria, no último mandato e agora também aí liderando esse processo. Boa noite, Rafael, boa noite a todo mundo. Bom, o bairro da Praia do Canto se confunde com minha vida, né? Desde 1980, são mais de 40 anos aqui no bairro. Vim da Ilha do Boi, vim de Minas e vim da Argentina em 1976. Quando eu cheguei na Praia do Canto, eu me identifiquei logo de cara, né? Gosto muito de andar de bicicleta, de andar a pé. Estudava no Sacré-Cœur, jogava bola no Praia Tênis Clube, ia na praia, na Praia do Canto mesmo, né? Da Praça dos Namorados. E aí eu fui gostando do bairro e resolvi que acho que eu nunca iria sair daí. E aí fui tocando minha vida. E eu acho que com o advento das redes sociais e principalmente do WhatsApp, ficou muito fácil você fazer uma associação ou uma reunião sobre qualquer coisa, né? E eu sempre participei ativamente das administrações dos prédios onde eu morei. E um belo dia a síndica do meu prédio veio me falar que ia ser votado o tal do Estatuto da Associação de Moradores da Praia do Canto. E que ela estava achando uma confusão, não sei o quê, porque ela estava no grupo de síndicos do bairro. Procurei saber melhor, entrei no grupo. E de entrar no grupo e chegar a ser logo, fazer parte da chapa que ia pleitear a nova diretoria, né, numa eleição, não demorou muito, né? Porque a gente tem muito tempo da Praia do Canto e o pessoal acabou convidando a gente. Mas isso é o de menos. O demais foi o processo de aprovação desse estatuto. E a gente conhece quando você vai aprovar um estatuto, quando você vai aprovar um documento, um contrato, que é a transparência. Perfeito. De você apresentar, né, a minuta para todo mundo ler. É igual uma prestação de contas, né? Você não vai no dia e fala, ó, as contas são essas. Não, você tem que entregá-la antes. E para você analisar e chegar no dia, você dá um parecer, aprova, não aprova. E o estatuto é a mesma coisa. Eu quis ler o estatuto antes. Então, depois de muito pedir, consegui o estatuto. Aí eu mando para um advogado, mando para outro. O que você acha? Conversa. Eu acho que tá bom, eu acho que tá tal. Porque, infelizmente, dessa parte jurídica, com detalhes, eu não conheço. E aí, o estatuto foi aprovado, com algumas cláusulas, e eu entrei na diretoria nessa eleição de 2020, eu acho. Perfeito. Esse mandato. A gente começou a gestão dessa diretoria, que o presidente era o Serjão, eu era o segundo secretário. E veio a pandemia. Né? Temos percalços na eleição, porque teve os problemas de impugnação, foram 3 eleições, mas finalmente a gente conseguiu. E começamos a gestão e veio a pandemia. Independente da pandemia ou não, eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu também sou da Associação de Moradores da Enseada Azul, em Guarapari, que engloba a praia da Bacutia, Peracanga e Guaibura. E lá a gente tem muito para fazer fisicamente, porque a prefeitura realmente largou o bairro lá. Sim. Então a gente faz ação de limpeza, faz ação disso, faz ação... Aqui não, a Praia do Canto, Vitória como um todo, né? Você tem uma prefeitura muito bem organizada. Então, quando chegou na pandemia, você tem que trabalhar com inteligência. Então, o que você faz? Demanda para a prefeitura como? Reunião online, faz WhatsApp, 156, e começa a fazer os problemas do bairro, lógico, com prioridade da pandemia. E não, tem que consertar, vamos reformar todo o sistema viário. Não cabia isso numa pandemia. Mas cabia os problemas que a pandemia gerou no bairro, cada bairro foi afetado de uma forma. E aí o que a gente fez em praticamente 2 anos? Fizemos
uma campanha de arrecadação de álcool gel e máscara para os guardas da Polícia Militar e da Guarda Civil que atuavam no bairro. E uma arrecadação de cesta básica para pastoral da igreja, distribuir no bairro de Gurijica, porque tinha aumentado o número de delitos na Praia do Canto. Muito pouco. Muito pouco. Quase nada. Para 2 anos de mandato, você tendo uma pandemia, e você podia ter feito todo um trabalho de realmente aproveitar que o bairro estava, vamos dizer assim, com o menor fluxo de pessoas, dava para passar um pente fino inteirinho no bairro e preparado ele para os próximos anos, para deixar tudo prontinho. Isso. Fazer só essas 2 ações é Podia muito ter pouco. feito um planejamento, que todo mundo sabia que a pandemia ia acabar uma hora. Com certeza. Aí, então eu vi que praticamente a gente ficou estagnado 2 anos. Perfeito. Pouquíssimas reuniões com a prefeitura, mesmo online, algumas reuniões de diretoria, mas começou aquele arcabouço está na moda, né? Arcabouço burocrático cartorário, né? Não, vamos alterar isso, vamos fazer a entrada no cartório, vamos fazer ata, vamos fazer aquilo outro. Falei, gente, e o bairro? Cadê? Vamos fazer pesquisa? Vamos levar. Então você percebeu, assim, nos 2 anos que você estava ali dentro, você chegou o cara que já tinha vindo da Argentina. Sim. Aí veio da Argentina, morou, viveu em Vitória, morou na Ilha do Boi, veio pra Praia do Canto, já tinha sido síndico de prédio. Você é o cara que vem realizando a sua vida inteira. Você chega ali naquela associação, em 2 anos os caras fizeram 2 ações e falou assim, cara, peraí, aqui é pouco e pra mim não vai rolar. Só que ao invés de ser pra mim não vai rolar, eu vou vazar, você teve a atitude de fazer diferente. Você falou assim, não, peraí, daqui pra frente eu preciso trazer gente nova. Isso, e aí eu conheci o Fred. Conheci o Fred. Então calma que nós vamos dar a palavra pro Fred agora. Isso. Deixa eu só falar como é que eu conheci o Fred. Bom, isso é bom. O Fred viu acho que não sei se foi um negócio do estatuto, e já veio no privado falar comigo, né? Falei assim, que esse cara que já tá discutindo, que é o único do grupo que tá argumentando. Ele já veio falando comigo. Aí na eleição eu já conheci ele, veio se apresentar. Não tinha lugar na chapa, mas eu comecei a chamar ele em todas as reuniões. Legal. Que ele poderia participar, sem ser da diretoria. E aí a gente foi conversando nesses 2 anos sobre todo o processo da nova diretoria, e aí vamos dar a palavra para ele. Legal, só um ponto aqui, Damian, eu quero te parabenizar porque assim, em geral, as estruturas que a gente vê em associações, sejam elas de moradores, comerciais, trabalhadores, o que for, é uma tendência das pessoas não quererem incluir gente nova. Essa é a primeira coisa. Quando alguém aparece falando demais, os caras falam assim, traz pra dentro. Eu imagino que você foi o cara do traz pra dentro. Traz pra dentro. Só que uma vez que dá essa brecha, aí eu quero te louvar nesse aspecto, porque assim, tem que ter culhão e tem que ter muita vontade de realizar para trazer gente nova e dar abertura, como é o caso do Fred. Porque talvez dificilmente, se não fosse através do seu convite, ou entre aspas, a sua chancela para ele participar, dificilmente também teriam dado espaço para ele. Né? Isso, então, assim, só fazer esse ponto e já apresentar o Fred, que é o presidente da Associação de Moradores da Praia do Canto, não é isso, Fred? Então se apresenta também e conta agora como é que já vem esse processo. Você conecta com o Damian ali vamos dizer assim, nos questionamentos, você se encontra nos questionamentos e fala, cara, nós queremos solução. Então como é que foi? Bom, boa noite aí para todos. A minha história, eu vou voltar um pouco só para contextualizar também minha história com a Praia do Canto. Legal. Eu estudei a vida toda no Nacional, desde o infantil e até a faculdade, né? A faculdade eu fiz na UFES. Enfim, essa minha história está conectada à Praia do Canto. Mas, bom, vou então responder aqui a sua questão. O Damian e a gente começou a questionar a questão da ciclovia. Um grupo de moradores não aceitava que a obra tivesse o estacionamento ficasse no canteiro central após a obra ficar concluída. Estacionamento de quê? Estacionamento de veículos. Tá bom. A questão era o seguinte, a prefeitura fez um estudo técnico e entendeu que o estacionamento de veículos da Rio Branco deveria ficar ao longo do canteiro central após a obra da ciclovia ficar concluída. Era um entendimento técnico deles e eles tinham argumentos técnicos. Mas os moradores daquela região repudiaram a situação. Ei, acho que você perdeu o som aí. Acho que agora voltou, hein? Alô? Agora sim, vamos lá.
E então os moradores da região repudiaram aquela situação. Perfeito. E Então, só para deixar claro pro pessoal que está em casa aqui, eles queriam fazer a ciclovia da Rio Branco ali e queria que as vagas de carro ficassem coladas na ciclovia. Isso. E, ou seja, então os carros iam ficar, vamos dizer assim, passando do lado da calçada onde as pessoas estão andando. Isso. E o carona do carro que fosse que abrisse a porta e abrir para via de passagem. Para via de passagem. A mais rápida. Olha que engraçado ver nessas horas até uns especialistas enfim. Alguma coisa aí que você tá mexendo aí. Você pode estar mexendo embaixo? Sei. Vê se tá mexendo embaixo aí, Fred. Voltou. Tá funcionando agora. O argumento mais forte deles era a questão da segurança da ciclovia. Né? Então eles achavam que as vagas ali iam proteger os ciclistas. Né? Interessante você mencionar isso, porque assim, a Praia do Canto a vida inteira existiu, a vida inteira as pessoas caminharam de bicicleta em cima da calçada, né? Tipo assim, mas em cima das calçadas laterais, não era nem naquela do meio, que aquela do meio não passava, não transitava de coisa. Gente passando, carrinho de bebê, não sei o que, eles estão preocupados com o uso da ciclovia, botando em... Cara, é muito engraçado isso. Ainda bem que vocês estavam lá. Ainda bem. Pois é. Então, a gente ficou ao lado dos moradores, né, da Rio Branco, contra a ideia da prefeitura. E a prefeitura sempre foi aberta a dialogar conosco. Perfeito. Porém, o antigo presidente, ele comprou a ideia da prefeitura. E não foi tão fácil o diálogo com ele. Perfeito. Então, desse grupo, se fez uma oposição. Uma dissidência. Mas não foi tão grande assim, porque a gente tem membros na nossa chapa, né, na nossa diretoria, da diretoria anterior. Perfeito. A maior oposição foi mesmo em relação à ciclovia, em relação à ideia do ex-presidente. Perfeito. E desse grupo surgiu, então, a chapa que veio a se candidatar e a se eleger, né? Após uma... Eu gosto quando dá esse ato, assim, que aí fica parecendo assim, após um momento de não sei quantos questionamentos, etc. Porque o Damião pode falar melhor sobre isso. Damião, vou explicar. Conta aí como é que foi esse processo aí de transição da nova diretoria. 7 diretores da gestão anterior. Quando começou foi muito engraçado, porque quando começou esse projeto que foi apresentado, que deu um bafafá danado, porque ninguém esperava esse projeto, porque ele já tinha sido aprovado de outra forma, mas não vou me alongar não, mas o que aconteceu na diretoria? Um já saiu, falou assim, eu não concordo. Aí depois saiu outro, falou assim, como que eu vou continuar morando no meu prédio, sendo que o meu prédio inteiro pediu para eu não deixar aprovar esse coisa. Como eu não consigo ter voz na diretoria, eles vão achar que eu... Saiu também, foi o segundo. Aí depois, teve um que assumiu um cargo na prefeitura, saiu também. Aí 7, 6, 5, 4. Foi definhando. Foi definhando a diretoria, isso. E aí meu pai me ligou e falou assim, se você aprovar esse negócio aí, eu te deserdo. Aí eu falei assim, epa, agora não. E aí não teve jeito, a gente teve que usar, era engraçado, porque a diretoria parecia que eram duas. Você tinha o presidente anterior pró-projeto da prefeitura e toda a Praia do Canto contra. Foi uma coisa assim. Mas vem cá, esse é que eu acho mais interessante. Presidente de uma associação não está ali para representar os interesses dos seus associados, então ainda que ele pensasse no íntimo dele diferente, ele deveria, na execução da sua função de presidente da entidade, fazer valer, vamos dizer assim, a vontade dos seus associados, no caso, a vontade dos moradores da Praia do Canto, né? Isso é bem complicado, eu particularmente não consigo entender, até entendo, mas não gostaria de expor dessa forma, porque assim, eu acho que as pessoas elas têm que saber que cada função que elas desempenham tem o seu propósito, né? Então não adianta a pessoa querer confundir aspectos pessoais com o do cargo que ela ocupa. Isso. Então eu gosto... Eu inventei um jargão, eu não sei se eu ouvi de alguém, mas você tem a Associação de Moradores da Praia do Canto, foi, sei lá, acho que uns 20 anos com o Zé Carlos Lírio Rocha, acho que foi ele que conseguiu a rádio comunitária, depois não vamos falar da rádio. Legal. Depois teve 3, 4 presidentes, depois entrou o Serjão, que foi vereador de Vitória, Perfeito. entrou o Serjão,
E aí eu cheguei à conclusão e eu falei assim, ué, nunca foi pelo bairro. Uhum. Foi pelo quê? Para que a pessoa tá ali se não tá pelo bairro? Bom ponto. Se todo mundo no bairro quer A e a diretoria quer B, tem alguma coisa errada. Então, quando veio venceu o mandato, passou a pandemia, estava vencendo o mandato, aí o Fred já tinha conhecido, a gente foi trocando ideia, foi criando um grupo, não paralelo, mas um grupo disposto a Trabalhar pelo bairro. fazer coisas pelo bairro, fazer pelo bairro. E aí lançamos a candidatura, acabou sendo chapa única. Perfeito. Depois de uns percalços, a gente assumiu. Quando a gente assumiu, tem 4 meses? 6 meses, né? A única coisa que eu reclamo é que é muita reunião. Acho que a gente já foi em todas as secretarias, acho que umas 2 vezes. Legal. A prefeitura já chamou a gente umas 3 vezes. Excelente. E finalmente você ouve os secretários falando assim, não, agora tem ação de moradores. Boa, ruim, mal, pelo menos está participando. Legal, é ativa. Ativa. Isso aí, porque você tem que ser ouvido. Ah, E isso- aí eu não estou falando aqui só da Praia do Canto, mas eu sei que tem ações de moradores boas. Jardim da Penha, Enseada do Suá, tal, Jardim Camburi, que é um bairro Sim. gigante. Sim. E estamos aqui para ajudar outros bairros também. Eu acho que as pessoas têm que procurar liderança comunitária, não como líder comunitário, tem que criar associação. Eu concordo com você, Damião. Até porque todo mundo está trabalhando e correndo atrás do seu. Então, assim, na maioria das vezes, todo mundo vive os problemas, mas não tem tempo de cuidar deles ou tentar encontrar a solução. E nessas horas, a associação do bairro é a primeira que consegue reunir assim, várias vozes para poder atacar aqueles problemas mais centrais. Nesse ponto, Fred, eu queria até que você contasse um pouquinho para a gente quais são as iniciativas aí dentro do bairro que você já tem feito essas discussões com as secretarias, né? Questão de moradores de rua, liberação de acesso. Eu sei que a gente teve recentemente na Constante Sodré, agora tem um debate sobre abrir ou não Aleixo Neto. Queria que você comentasse um pouquinho disso. Tem também os problemas ali na região do Triângulo, que incomoda muito a questão do som. Então eu queria que você pontuasse um pouquinho. Bom, quando a gente assumiu a associação, a gente fez um diagnóstico interno e externo, né? Interno, a gente viu o que estava faltando na associação, né? Aí a gente percebeu que falta credibilidade, falta transparência, falta controle. A gente começou a implantar isso. A gente já tem uma gestão que vai ser feita por uma empresa especializada em condomínios, uma gestão de pessoas, né, de boletos, e isso vai dar transparência também. A gente já entendeu que a gente também tem que avaliar os problemas do bairro, e nisso a gente já conversou várias vezes com a prefeitura, a gente já fez vários ofícios, a gente definiu as prioridades que o bairro tinha de problemas, né? Elencou os principais problemas, que seriam segurança pública, pessoas em situação de rua, e diversos outros problemas, inclusive o trânsito. A gente reuniu com vários secretários, conversou com eles a respeito disso, a gente começou a dar, então, uma credibilidade externa à associação. Hoje, os secretários procuram a gente. Como o Damião disse, a gente está aqui uns 6 meses só nessa gestão, e a gente já conseguiu trabalhar nisso. A gente já foi no Ministério Público, já conversamos com os moradores. Estamos organizando um movimento no Triângulo contra a questão do som alto, porque se você for ao Triângulo hoje, você sabe que o Triângulo, a região do Triângulo, das Bermudas, está um caos. É som alto, é assalto, pessoas em situação de ambulante. Enfim, tem que dar um choque de ordem ali. Tem que ter uma solução para aquilo. E junta com o movimento embaixo da ponte de Camburi, né? Atrás do supermercado São José, que é um lugar de tráfico de drogas. Eu queria até te perguntar uma coisa, assim, porque às vezes o pessoal pensa, bom, beleza, a Associação de Moradores vai defender que não tem essa desordem ou não tem a questão do som, mas por outro lado se deve ter ali talvez uma oposição do sindicato dos bares e restaurantes que está ali e eles querem justamente, vamos dizer assim, ter direito a explorar o trabalho e fazer, etc. Como é que fica hoje essa relação, esse diálogo? Ele existe, não existe, é conflitante? A gente já procurou várias vezes o Sindibares, né? E o Sindibares, ele é dos bares e dos restaurantes. Os restaurantes, a gente não tem nenhum problema com os restaurantes. Eles não produzem
esse caos urbano? É com os bares. Acredito que também para os bares seja bom atuar dessa forma, de uma forma mais legal, né? De uma forma que não impacte na vida dos moradores, na qualidade de vida dos moradores, né? Acreditamos nisso. O Triângulo, ele foi criado como uma rua viva e um centro gastronômico. E hoje é um centro de balada. Então é diferente de um público que vai consumir no restaurante, que seria, por exemplo, lá em Gramado, que tem até a coberta, a rua coberta, e todos os restaurantes e bares e tal. Hoje nós temos alguns bares com música ao vivo na calçada, temos bares que o telhado é de lona, então isso não oferece conforto acústico nenhum, nem para quem está dentro, nem para quem está fora, né, quem mora perto. Mas, e aí você tem problemas indiretos, que é o pessoal que sai da balada e sai gritando, fazendo algazarra, briga. Então, você não tem uma presença hoje nem da guarda, nem da polícia militar, de 10 da noite às 4 da manhã. Outro problema seríssimo, o lixo. Como é que é o lixo doméstico hoje? O prédio, vamos supor, dependendo da rua, põe um container lá 8 da noite, 9, 10 horas da noite passa o caminhão. E o bar? Que joga o lixo fora, uma da manhã, 2, e o caminhão só vai passar às 9. Até lá, provavelmente essa galera de rua também, eventualmente, vai mexer, vai revirar. Vai revirar. E quem colocou o container já teve o container roubado várias vezes. Que isso? Por quê? Porque não tem segurança. Aí, olha só, essa conversa foi passando nos grupos, foi solução, ninguém apresentava uma solução. Eu tranco, o outro bar põe o lixo do outro lado da calçada, porque o caminhão passa e para mais fácil e tal. Aí chegou alguém com uma solução bacana, que são os containers embaixo da terra. Ou seja, 2 da manhã, abre a tampa, joga o lixo lá no fundo e depois o caminhão vem e recolhe lá do fundo. Esse resolve o problema dos bares, porque o lixo não fica exposto. É mais difícil um morador de rua, em situação de rua, se jogar para dentro do buraco para revirar o lixo, porque já vai estar todo bagunçado. Sim. E essa questão do lixo. E nós temos um problema da movimentação lá na ponte, atrás de Camburi. Sim. Que isso é um problema que afeta Jardim da Penha, é um problema que afeta a Ladeira do Sacré-Cœur, é um problema que afeta a Praça dos Namorados. Ali está quase se tornando uma comunidade de pessoas em situação de rua. Isso. Cada vez que eu passo ali, parece que tem mais pessoas e elas estão como se estivessem cada vez estruturando mais a sua moradia numa condição insalubre ali. Isso. E quantas vezes você já ouviu falar que ia ter o projeto Nordeste de deck, né? Que seria um deck que começaria na ponte de Camburi, iria até pelo menos a ponte da Passagem, depois ligaria com a Andorinha e faria a volta de Vitória inteira. Se fosse ocupado urbanisticamente melhor o setor com iluminação e tal, você vai espantando. Só que o problema espanta e vai para onde? Né? Se você não acolhe essas pessoas e dá o devido tratamento de assistência social, e aqui eu falo assistência social e não é assistencialismo, porque senão essa pessoa nunca vai sair dali, ela entra no looping eterno. Mas eu concordo com você. Se você não tiver a questão arquitetônica justo com o trabalho de assistência social, você fica no limbo. Porque essas pessoas elas vão ficar eternamente ali, o poder público não faz nada, e aí vai fazer o quê? Isso. Então, assim, é a tempestade perfeita sendo criada. Eu gostei que você botou um ponto também, a questão da segurança pública. Né? E eu percebo que o bairro da Praia do Canto, eu também sou morador da Praia do Canto, nascido e criado, moro desde garoto aqui, e eu percebi que parece que nos últimos tempos também vem aumentando o número, assim, a criminalidade do nosso bairro, e aí se eu estiver enganado vocês me corrijam, mas o que eu percebi, Damian, é que aumentou até assim, o grau da violência dessa criminalidade que vem acontecendo. Antigamente você tinha o cara que roubava um relógio, roubava um celular. Há uns tempos para trás começou a ter sequestro, começou a ter tiro no cara que foi roubar uma loja. Então assim, coisas que eu percebi parece que escalando. Vocês percebem isso também? Tem relatos disso? Sim. Hoje eu presenciei um assalto, né? Um carro parou, a pessoa estava indo trabalhar, né, na casa de uma família e teve a bolsa levada pelos assaltantes. Que horas era isso? 6 horas da manhã. Que isso? Já saiu com a arma apontando para a pessoa. Esse movimento de insegurança é na Praia do Canto e nos bairros adjacentes. Eu estou provocando os demais presidentes, a gente tem um grupo de WhatsApp a levar essa questão adiante, porque
Eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto. Perfeito. Acho que todos nós, presidentes, tem que se organizar, as associações têm que se organizar e procurar o poder público, tanto estadual quanto municipal. Nisso tem surgido soluções individuais, por assim dizer, né, de cada bairro. O bairro Vermelho está implantando uma solução deles sem a ajuda do poder público, que é colocar câmeras com identificação facial, cadastrar o catador de lixo, cadastrar o limpador de veículo, enfim, é uma solução. Isso a gente vai tentar promover esse debate na nossa associação. E hoje vocês percebem que a sociedade, assim, o capixaba que mora na Praia do Canto, ele se interessa por esse debate, ele se interessa em fazer parte da associação? Ou você sente que mesmo com vocês vindo, fazendo um trabalho sério, organizado, você ainda acha que existe um pouco de reticência das pessoas em participar da associação? Eu acho que não sei nem por onde começar, porque os números são tão vergonhosos, para não falar assim, horríveis. Porque quando eu entrei, eu acho que tinha 20 associados. Que isso. Mas depois de um ano, tinha 23. Que isso. Aí, quando veio a votação da ciclovia, que teve uma audiência pública do vereador Armandinho, foi para 65, 68 associados. Foi aí que, né, quando a batata queimou, e aí todo mundo se associou só para votar. Ou seja, o pessoal só procura associação quando a famosa água bate lá. É isso aí. Aí, eu vou te passar um número assim, assustador. Na associação, na AME Azul, em Guarapari, nós temos, assim, contando com apartamentos e tal, uns 400 a 500 associados. E se você for olhar para a Enseada Azul, eu que posso também, coincidentemente, já tive a minha juventude toda lá na Enseada Azul, é muito mais controlada, muito mais segura a questão. Eu vi lá que vocês colocaram até saquinho pro pessoal pegar cocô de cachorro. Isso aí é de menos, tá? Tem muita coisa lá. Toda a parte de proteção da Mata Atlântica ali e tudo. Estamos tentando. Aí, tem vamos supor assim, tem 500 associados e Praia do Canto tem 50. Dos 500 associados lá, eu garanto que uns 200 são da Praia do Canto. Se associam lá. E não associa aqui. Não associa aqui. Por quê? Porque aqui não tem retorno. É isso que nós estamos tentando mudar. Ou é muito caro, porque é R$10 por mês, R$120 por ano. Não deve ser o valor, né? Não é caro. Não é caro, né? Não é caro. Não é caro caro. Não é. Eu acho assim, eu entendo isso que você falou, porque em geral associações, eu até comentei isso em outros podcasts que eu fiz com o pessoal da AME Santa Lúcia aqui, que é da Associação de Moradores de Santa Lúcia. E em geral as pessoas têm assim, quase um asco. Você falou associação. O cara fala assim, esquece, não quero. É pior que síndico de prédio na cabeça do cara, né? Ele fala assim, não quero participar disso. Mas aqui tem pessoas competentes fazendo o trabalho certo. Ainda assim, pro cara, para poder vencer essa desconfiança, é quase como se você tivesse que entregar resultado pro cara antes dele ser associado. Aí ele descobria assim, então foi você? Legal, talvez agora eu associe. Então hoje nós temos, além, a gente está conseguindo expandir a ação sem ser somente com o pessoal da diretoria. Nós temos um diretor, que é o Cezinha, que ele também é diretor da Associação Comercial da Praia do Canto. Nós temos 2 associações. Perfeito. E claro, os comerciantes querem se associar para fazer as promoções, né, das datas festivas e trocar ideia e tal. É uma associação muito atuante. Nós temos, assim, acho que cada um da diretoria conseguiu trazer 2, 3 amigos para se cadastrar, né, e participar. E todo mundo está começando a se mover e vendo que traz retorno, principalmente porque a gente dá o spoiler, né? Então, por exemplo, vai ser reformada toda a Praça dos Namorados. R$5 milhões, né, de a verba acho que foi do Marcos Duval, que vai mudar a cara da Praça dos Namorados. Vai finalmente integrar calçadão, ciclovia, lugar de corrida, não vai ter mais aquela disputa. Legal. E vai juntar até a Curva da Jurema. Legal. Ficar uma coisa uniforme. Então as pessoas gostam de saber isso. Vai abrir a Constante Sodré. Estão tentando abrir a Aleixo Neto. Eu quero um semáforo. Poxa, podia melhorar o tempo do semáforo tal. Cuidado, inaugurou a ciclovia, que aliás ficou um projeto assim,
né? Urbanizou a ciclovia, iluminou aquele canteiro. O pessoal tira foto na ciclovia, o pessoal gosta de andar na ciclovia, andar de bicicleta, andar de moto elétrica. Sim. E aí, quando instalaram as placas, e colocaram uma placa errada, não deu 10 minutos já. Ó, essa placa é conversão esquerda, ninguém podia subir para o bairro Vermelho. Sim, a prefeitura mandou um caminhão, acho que em 1 hora resolveu, porque, né? Então as pessoas estão muito atuantes. Quanto mais você urbaniza, quanto mais você utiliza o espaço público, onde há comunidade, não tem criminalidade. Isso. Onde há comunidade, você tem mais, vamos dizer assim, mais olhos tomando conta daquilo. A tendência é sempre melhorar. É. Agora, E na segurança pública, infelizmente, é assim, manda zap, né? Poxa, não sei quem tá na rua tal. Aí é meio arcaico, né? Mas funciona. Sim. Né? É, Só que ele tem que atender 10 bairros, né? Eu acho que é Regional 5. Exato. Cobertura é curto. Exato. Acho que essa também é outro aspecto, né? O Fred comentou aí de estar tentando fazer um trabalho com outras associações de moradores. Essa questão do Conselho de Segurança, quando eu vejo assim, você vê qual é a chance de dar certo quando o conselheiro, você não tem um representante por bairro. Porque se você tivesse um representante por bairro, você teria, muito mais influência em informação e participação daquilo. Então, assim, às vezes os conselhos são feitos para poder ter pessoas participando, mas se bobear, participa menos pessoas do que participam na associação. E isso por si só, você não consegue assim, trazer acesso à informação. Né? Talvez seja aí uma sugestão para quem sabe os próximos conselhos terem mais representantes dos bairros. Agora eu quero tocar um ponto com o Fred aqui. Abriu a Constante Sodré para poder cruzar ali além da Rio Branco. E parece que agora estão discutindo o projeto de abrir também a Aleixo Neto. Como é que você vê isso? Como é que a associação... A primeira coisa que eu quero perguntar, a associação foi consultada sobre isso? Está participando? Né? Porque eu não sei se esse processo também foi feito na Constante Sodré. Então, assim, da Aleixo Neto, como é que está isso hoje? Não, na Constante Sodré o projeto já existia, foi prévio à nossa gestão. Então, nós não fomos consultados. Não sei se a diretoria anterior foi. Vai haver, de acordo com a prefeitura, uma grande alteração no trânsito interno da Praia do Canto. Vai ser um projeto grande. Porque o que acontece com a Praia do Canto hoje? Né? Existe uma verticalização. Nós conhecemos a Praia do Canto como... Existiam algumas casas na nossa infância, né? Agora tudo virou prédio e está aumentando ainda o número de prédios e o tamanho dos prédios, né? Toda essa discussão a gente pode fazer dentro da associação. A gente pode começar a debater dentro da associação se a gente quer altos prédios dentro da Praia do Canto. O que isso impacta na qualidade de vida dos moradores, né? O que isso impacta no trânsito? O que a gente quer da Praia do Canto do futuro, né? Será que a gente quer uma Praia do Canto com carros de alta velocidade? Será que a gente não quer? Alguma coisa aconteceu aí no seu de novo, hein? Voltou? Agora voltou. Então, o que a gente quer para o futuro? É isso que a gente tem que debater. E é isso que serve uma associação. Então, no trânsito, pequenas coisas trazem muito impacto. Perfeito. Então, hoje, o trânsito saiu da região da Reta da Penha, Praia Tênis Clube, Cauê, um pouco, porque a ponte liberou o dia a dia, estou falando, e migrou para onde? Para Enseada. Perfeito. Né? Praia do Canto, Enseada do Suá, Santa Helena, Praia de Santa Helena. Então, a última reunião que a gente teve na prefeitura, ou uma das últimas, foi a apresentação do novo sistema de viário. Vem mais um spoiler aí. Vai mudar todo o trânsito. Vai fazer tipo Jardins lá em São Paulo. Do Hortomercado até a Ponte de Camburi, vai mexer em tudo. Teremos novos acessos à Ilha do Boi, novas saídas à Ilha do Boi, novo acesso à Curva da Jurema, novo acesso ao retorno da Ilha do Frade, novos acessos à Praia do Canto, assim, diferentes. Não vai ter mais ônibus, vai ter mais baias para ônibus. E o pior da Praia do Canto hoje, qual que é? Que não tem mais utilidade nenhuma. Você vir da Avenida Vitória, do centro, e não poder virar à esquerda na Reta da Penha. Por quê? Isso foi coisa de 10 anos atrás e ninguém mexeu ainda. Quantos ônibus viram à esquerda vindo da Avenida Vitória e entra na Reta da Penha? 10 por hora, 20 ônibus por hora. Quantos carros poderiam fazer isso? Não, quantos carros viram no Eugênio Neto? Sim. Que há
acaba com a Praia do Canto, porque você entra no Eugênio Neto ali para acessar o quê? A Reta da Penha lá embaixo. Ou seja, você limitou um fluxo de veículos leves, que são a larga maioria, e jogou eles para um lugar onde você está afunilando, que é uma via de baixo fluxo. Deveria ser cheio, de baixo fluxo, né? Tá dentro do bairro. Dentro do bairro, atrás cheio de do rotatória. Não, Cheio de e o rotatória. detalhe, ali onde você está falando, que ele entra na Eugênio Neto, você tem ali restaurantes, Isso. você tem padarias, Tem a igreja. você tem igreja, ou seja, é um local onde você tem escola de inglês, alto fluxo de pessoas caminhando. Só que de repente o cara que está passando, que ele queria pegar lá a Reta da Penha e tocar lá para UFES. lá para UFES ou lá para Petrobras, não, ele tem que passar por dentro do bairro para depois voltar, é um absurdo. Então, aí, o que vai mudar? Então, já vai poder também virar à esquerda, quem vem na Desembargador, virar à esquerda para a ponte, que também tem um sinal. Por que só o ônibus pode virar à esquerda ali? Tá tranquilo Não, ali. e funcionou assim a vida inteira. Funcionou assim e parou, botaram, só pode ir tal. Então, mexeram ali, vai mexer aqui também. E o que mais vai trazer impacto, eu acho que para a Praia do Canto inteira, Barro Vermelho, Reta da Penha e tudo, vai ser o novo acesso à terceira ponte. As pessoas vão ter que se acostumar. Por quê? A ponte vai parar menos, porque vão ser 3 pistas. Perfeito. Né? Com menos 3 pistas mais Estreitas, vai diminuir a velocidade, vai diminuir os acidentes, e com a ciclovia vai parar com as interrupções. Só que o acesso à terceira ponte não vai ser... a Praça do Cauê vai ser recortada, assim, vai ser mais arredondada, para não ficar aquela curva de 90 graus que atrapalha demais. Bastante. Vai ser arredondada, foi a solução que eles acharam. E o acesso para a terceira ponte não vai ser mais pelo Palácio do Café. Vai ter que ir lá no Hortomercado, entrar por trás onde era o SESEC, ali o Banco do Brasil, perto das peixarias, e acessar aquela avenida da Prodeste para acessar a terceira ponte. Por quê? Vai acabar com aquela que eles chamam de cauda de carros. Fluxo grande para entrar na terceira ponte, fica aquela cauda de carro enorme, atrapalhando uma via ou 2 vias. Então, quando você faz aquela volta, você aumenta onde os carros podem ficar retidos. Né? Só que a terceira ponte vai parar menos. Então, teoricamente, tudo vai melhorar. E essa vai ser a mudança de maior impacto. As pessoas vão ter que se acostumar, mas, em compensação, vai ter menos interrupção e engarrafamento. Aqueles engarrafamentos terríveis, né? Perfeito. Então, isso foi legal, que foi uma reunião que até o prefeito participou, o Luciano Forec, convidou quase todos os secretários, convidou todos os bairros, né? Tinha muita gente naquela reunião. E data show, apresentaram todas as entradas com sistema de engenharia, mostrando como é que vai ser, quanto tempo, o grau de curvatura que o carro tem que fazer, por que vai melhorar o fluxo. Então a gente prevê aí que segundo semestre e ano que vem o trânsito vai ter outra cara, principalmente saindo do Shopping Vitória e acessando a Ilha do Boi. Excelente. Vai ser... Excelente. Desejo que dê certo, porque no final das contas a gente quer que a nossa cidade fique melhor para se viver. Acho que esse é o desejo de todo mundo. A Associação de Moradores, inclusive, vive para isso. Para tornar o dia a dia do morador daquele bairro melhor. Nesse ponto, Damian, você falou de muitas mudanças, muitas coisas. E assim, de todos os temas que eu vi que você falou, segurança pública, são todos os temas do dia a dia. Mas eu queria saber o seguinte, a diretoria de vocês vai com mandato até mais ou menos quando, Fred? A gente vai até março do ano que vem. Tá bom. Se tivesse agora, assim, uns 3 projetos para você elencar, que são assim, Rafael, esses são os nossos assim, maiores objetivos para a gente realizar até março do ano que vem, para a gente poder seguir na sequência aqui para finalizar. Quais são esses 3 projetos chaves assim, que hoje vocês estão batalhando muito? Bom, eu acho que a gente pode elencar aqui tranquilamente, né, Damian? Primeiro que é um projeto cultural. A gente está com um projeto cultural que talvez a gente não possa divulgar tanto assim, mas que está em vias de análise, que vai mudar a cara da Praia do Canto. Legal. Vamos trazer cultura para a Praia do Canto, de fato, entendeu? Exposição, vai ser uma coisa bem interessante. Esse talvez seja o projeto pioneiro aí nosso, né? Bacana. Inovador, né? Um segundo projeto que a gente está trazendo, que a gente pensa também em trazer, é esporte. Eu sou fã de esporte. Legal. Eu acho que o esporte é tudo. Na nossa época tinha os interclasses, né? Eu não sei o que aconteceu. Estou tentando trazer, debater isso, né? Levantar essa lebre, né? Por enquanto a gente está com pontos específicos, né? Então,
tentando trazer um pouco de esporte ali para o Manolo Cabral, né? Não pode falar que é Parque da Petrobras. Não pode. Parque da Petrobras pode falar não. É Manolo Cabral. E um outro, enfim, são projetos assim que eu vejo de uma forma de humanizar e dar uso ao nosso bairro como assim, não só comunidade cobrança, viva. Não só cobrança ao poder público, a gente está tentando trazer. Também estamos tentando apoiar também um projeto de como que é o Vira-Lata, Vira-Luxo. Vira-Lata, Vira-Luxo, que eu sou fã desse projeto. Estamos tentando apoiar ele, trazendo recursos privados para eles através da associação. Esse projeto é interessante, né? Une meio ambiente junto com apoio à causa animal, né? Você pega as tampinhas e você dá para o projeto e ele transforma isso em recursos para um local de cachorros, né? Excelente. Então, eu sou fã dessas 3 ideias, né? Além disso, a gente está com essa proposta de pensar a Praia do Canto do futuro. Como eu disse aqui, né? Vai aumentar o trânsito. A evolução do bairro é esse, né? Mas a gente pode, de repente, mitigar os impactos para o morador, né? Na qualidade de vida do morador. Porque quanto mais fluxo de carro, de pessoas, mais impactado vai ser a qualidade. Quanto a gente pode mitigar esse impacto, né? Esse é o discurso e o debate que eu quero que a gente, na Praia do Canto, tenha. É para isso que serve de associação, para debater os projetos da prefeitura, né? Não é só cobrança, a gente tem que debater o futuro. Legal, excelente. Gostei muito da sua colocação, viu, Fred? Porque acho que a maioria das pessoas às vezes esquece isso. A ideia de uma associação não é só cobrar. Cobrar é legal, mas é o seguinte, você cobra depois que o negócio não foi feito ou você cobra para ser feito, mas mais do que isso, vocês representam mais de 20 mil pessoas que hoje estão instaladas no bairro da Praia do Canto. Então assim, são 20 mil pensamentos, são 20 mil aspirações, 20 mil expectativas, né? Então assim, conseguir condensá-las e levar para o poder público até antes, né? Essa ideia de escutar a associação eu acho importante por isso, porque no final das contas vocês condensam a opinião de várias pessoas, né? Então acho que isso tem seu valor, tem que ser respeitado. Nós estamos caminhando agora para os nossos minutos finais aqui, queria que vocês aproveitassem, Damião, você e o próprio Fred, né, aproveitando essa câmera aqui que é a que foca em vocês, vocês já aproveitassem e mandassem aquela mensagem de convite para o pessoal, onde é que eles podem conectar com vocês, seja no Instagram, mandar mensagem, enfim, como é que eles podem fazer parte da associação? Essa parte final de contato eu vou deixar para o Fred. Primeiro, eu só vou terminar com mais um projeto que a gente tem aspiração, que é o aproveitamento do Parque Cruzeiro do Sul, que é ali da Chácara Von Schilgen. Excelente. A gente está com... Aquela casa está abandonada, estão chegando propostas, né? Está procurando a melhor possível. Depois eu vou deixar uma reflexão para quem está assistindo. Somos 70 associados para 20 mil moradores. Não vou nem fazer a conta, porque não tem zero suficiente do lado direito. Para 0,000. Pelo amor de Deus, vamos dar cada um a sua contribuição. E a Praia do Canto, querendo ou não, junto com a Mata da Praia e a Ilha do Frade, são tidos como, né, os bairros mais valorizados também. Não adianta a gente continuar sendo valorizado e os bairros em volta não. Então, eu queria que as associações de moradores de cada bairro, quem não tem, se associe, se junte, né, para não só cobrar da prefeitura, como também engajar as pessoas, né? Nem todos precisam inicialmente ter CNPJ, contador e tal. Vai fazendo como dá até, né? Nós temos aí o exemplo da Associação de Moradores de Santa Lúcia, que está batalhando aí com pouquíssimos associados, basicamente a diretoria, mas tem voz. É chamada para as reuniões, é importante. Né? Legal. Então, todos os bairros têm que crescer junto com a Praia do Canto. Não adianta ninguém quer ficar, né? Eu sou... Não, vamos crescer junto. Excelente. Vamos melhorar, porque aí a cidade melhora junto. Excelente. Fred, então agora você finaliza aí com o contato. E eu já vou deixar até uma informação aqui, viu, Damião?
Gostei da sua ideia, inclusive me proponha depois a gente chamar e reunir os presidentes dessas associações aqui próximos, bairro Santa Lúcia, Praia do Canto, Barro Vermelho, Enseada, né? Ilha do Frade. Exatamente, Ilha do Frade, Enseada do Suá, enfim. E talvez fazer um debate aqui nessa mesa justamente para a gente começar esse processo de unificação, de visão. Acho que o que você falou é importante, nós precisamos ter a visão do que a gente quer para a vitória do futuro, né, assim dizer, e não deixar isso só para o poder público escolher. Porque quem é melhor do que as próprias pessoas para dizer o que elas querem, né? Então acho que valorizo muito seu insight. Fred, com você então e para o pessoal, onde é que eles fazem contato, se tornam associados da AMPC? Eu faço aí o convite para todo morador da associação do bairro Praia do Canto entrarem na associação. Basta entrar no nosso Instagram, ampc.praia do canto, que ali vai ter um formulário para se inscrever na nossa associação. Tem que deixar claro aqui que a associação não é um ente público, é um ente privado. Então, você tem que fazer parte para cobrar. Não adianta você cobrar previamente, né? Você tem que entrar, fazer parte. Todos lá são voluntários, ninguém recebe nada por estar ali. Eu sempre convido as pessoas para entrar, pessoas que pensam diferente da gente, porque eu acredito na democracia e queria muito que você, morador, entrasse para você ver como que é uma associação, participar, lutar pelas causas do bairro, enfim. A associação é da comunidade, não é minha, não é do Damião e não é da diretoria. A associação é forte com quanto mais pessoas entrarem. Show de bola, tá com o discurso pronto. Damian, muito obrigado a você. Fred, muito obrigado a você também. Esse conteúdo fica disponível no YouTube aqui também. E contem comigo, como eu sou recém-associado da Associação de Moradores da Praia do Canto, moro desde que nasci na Praia do Canto, nasci na Celso Calmon, você imagina. Depois fui morar, agora moro na Aleixo Neto. Então assim, eu vivencio isso, só não contribuía com essa batalha de vocês, mas espero que esse seja um início pra gente conseguir levar cada vez mais pessoas e trazê-las, né? Porque como o Damian falou, cara, você veio da Argentina e faz parte da associação. O próprio cara brasileiro aqui, capixaba, não vai fazer? Galera, um abraço, até a próxima. Valeu!